Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. O futebol brasileiro voltou a brilhar no cenário internacional, e dessa vez o protagonista é verde e branco. O Palmeiras foi exaltado na Europa após uma atuação de gala de Estevão, joia da base alviverde, que encantou os olhos dos analistas europeus e ganhou destaque nos principais jornais do continente. Com apenas 18 anos, o jovem atacante não apenas mostrou personalidade em campo, como comandou o time em uma exibição que fez o mundo aplaudir. A performance deixou claro porque os ingleses não mediram esforços para garantir a contratação da promessa brasileira. O impacto foi tão grande que no dia seguinte à partida, manchetes de portais britânicos estamparam o nome do jovem com elogios dignos de craques já consagrados, colocando Estevão no radar global como uma das maiores promessas do futebol mundial. O Palmeiras, claro, foi amplamente exaltado por conseguir formar mais um jogador de elite no cenário internacional. Estevão se junta a uma linhagem recente de grandes talentos revelados pela base alviverde, como Gabriel Jesus, Danilo, Patrick de Paula, e mais recentemente Endrick, que também já foi vendido ao futebol europeu. A mídia inglesa destacou a excelência do trabalho de formação do clube paulista, e alguns jornais chegaram a afirmar que o Palmeiras possui atualmente a melhor base da América Latina, não apenas pela qualidade técnica dos jogadores, mas também pela estrutura e gestão que permitem aos garotos se desenvolverem em alto nível. O reconhecimento é fruto de investimento consistente, visão a longo prazo e uma mentalidade vencedora que coloca o clube na vanguarda da formação esportiva no Brasil. Durante muito tempo, quando se falava em excelência na formação de jogadores no Brasil, os nomes que vinham à cabeça eram São Paulo e Santos. Clubes históricos, reveladores de talentos como Kaká, Rogério Ceni, Neymar e Robinho, que dominaram o cenário da base por décadas, eram considerados referência, aclamados por transformar garotos em ídolos nacionais e internacionais. Mas os tempos mudaram. O que era hegemonia se transformou em lembrança, e hoje quem dita o ritmo na formação de atletas é o Palmeiras. O Verdão assumiu o protagonismo que um dia foi tricolor e alvinegro, com uma estrutura de ponta, profissionais capacitados e, principalmente, resultados concretos dentro de campo e nas negociações internacionais. O que o clube construiu nos últimos anos não é apenas um celeiro de craques, mas uma verdadeira fábrica de talentos lapidados para brilhar nas principais ligas do planeta. Não é por acaso que o nome do Palmeiras hoje está em todas as rodas de conversa dos principais clubes europeus quando o assunto é talento sul-americano. O clube não apenas forma jogadores, ele molda profissionais completos, preparados para enfrentar os maiores desafios do futebol mundial. E se antes os olheiros atravessavam o Atlântico em busca dos campos da Vila Belmiro ou do centro de Cotia, hoje o destino é certo: Academia de Futebol do Verdão. O que está acontecendo com Estevão é apenas mais um capítulo de uma história que vem sendo escrita com precisão cirúrgica, baseada em planejamento e excelência. E o mais impressionante é que o Palmeiras não dá sinais de desaceleração. A cada temporada, novas joias surgem, prontas para brilhar e manter o clube no topo da cadeia produtiva do futebol mundial. E enquanto o futebol europeu aplaude e desembolsa milhões por cada revelação, o torcedor palmeirense se enche de orgulho. Ver um garoto da base vestir a camisa alviverde, encantar o mundo e ser tratado como joia rara é mais do que um triunfo esportivo, é uma vitória institucional. O Palmeiras, mais do que nunca, mostra ao Brasil e ao mundo que é possível conciliar tradição, inovação e resultados. E nesse novo momento, o clube não é apenas vitrine, é referência. É espelho para outros clubes que desejam crescer com seriedade e profissionalismo. Estevão, Gabriel Jesus, Endrick. São nomes que formam a base de uma revolução silenciosa, mas poderosa, que está moldando o futuro do futebol brasileiro. E aí, torcedor palmeirense, depois de mais uma joia da base fazer história e encantar a Europa, você ainda tem dúvidas de que estamos vivendo uma nova era no futebol brasileiro? Se você também acredita que o Palmeiras é hoje a maior potência formadora do país, já deixa o like. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda vive de passado e comenta aqui embaixo: qual será o próximo craque revelado pela base alviverde? Próxima notícia. O futebol brasileiro vive um momento histórico e extremamente polêmico. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu anular a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians.
após uma denúncia formal apresentada pelo próprio Verdão, alegando que o rival escalou um jogador de forma irregular na grande decisão. Uma reviravolta que muda completamente a narrativa de um dos campeonatos mais tradicionais do país, reacendendo rivalidades e colocando em xeque a regularidade das competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol. O impacto dessa decisão transcende os limites do campo e escancara as fragilidades dos bastidores esportivos do Brasil. A alegação? A possível escalação irregular do atacante Yuri Alberto, do Corinthians, durante a partida decisiva. A diretoria do Verdão, munida de documentos e respaldo jurídico, protocolou a denúncia poucos dias após a final. O STJD, diante da gravidade da acusação e das evidências apresentadas, decidiu abrir um processo, ouvir os envolvidos e analisar minuciosamente todos os detalhes do caso. O tribunal trabalhou com cautela, atento à repercussão que uma decisão dessa magnitude poderia gerar não só entre os clubes, mas também na credibilidade do futebol paulista como um todo. O julgamento, que durou horas, terminou com um veredito chocante por 12 votos a favor. A final do Paulistão deverá ser oficialmente anulada. Isso significa que o título conquistado pelo Corinthians está suspenso, sem validade legal, até uma nova definição do tribunal ou uma eventual remarcação do confronto decisivo. A decisão do STJD é rara, mas não inédita. Ela remete a momentos conturbados da história esportiva brasileira, mostrando que, apesar dos avanços tecnológicos e dos protocolos, o fator humano e as falhas administrativas ainda podem comprometer a lisura das competições mais emblemáticas do país. E nesse momento, impossível não lembrar de outro episódio marcante do futebol brasileiro, o escândalo da máfia do apito em 2005. Naquele ano, uma investigação revelou que árbitros manipulavam resultados de partidas do Campeonato Brasileiro a mando de apostadores. O caso, que envolveu diretamente o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, levou à anulação de 11 jogos da Série A, afetando profundamente a tabela e até o destino do campeonato, que acabou vencido pelo Corinthians curiosamente, um dos clubes diretamente beneficiados pelas anulações. O paralelo com o presente é inevitável, mais uma vez. Uma decisão fora das quatro linhas reescreve a história de um campeonato e coloca em evidência a fragilidade da estrutura esportiva brasileira diante de irregularidades. Do lado do Palmeiras, a sensação é de justiça sendo feita. A torcida, que até então lamentava mais uma final perdida para o rival, agora se vê diante da possibilidade real de apagar esse capítulo da história e até conquistar o título, que seria a correção de uma injustiça praticada contra o Verdão. É como se o tempo tivesse voltado e dado uma segunda chance ao clube de reescrever o fim dessa história. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, tem sido cautelosa, mas firme nos bastidores, defendendo que os regulamentos sejam respeitados e que o clube não pode ser prejudicado por erros cometidos por outros. O sentimento é de reparação, de alívio e, acima de tudo, de orgulho por ver o clube lutar por seus direitos até o fim. A Federação Paulista de Futebol, pressionada, e com rusgas entre seu presidente Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão do STJD. Nos bastidores, comenta-se que há uma grande preocupação com a imagem da entidade e com o impacto que essa anulação pode causar em patrocinadores, calendários e contratos de transmissão. E tudo isso sem falar no fator emocional. O Corinthians, que comemorou o título em campo, poderá ser obrigado a ver o troféu na sala do Palmeiras. É como se um jogador vibrasse por um gol e depois descobrisse que o lance foi anulado por impedimento. O baque é gigante, e a repercussão ainda maior. Para os torcedores, o sentimento é de confusão e revolta. Alviverdes comemoram a chance de corrigir um erro, enquanto corintianos consideram a decisão uma manobra absurda para tirar o título do clube. As redes sociais estão em ebulição, com hashtags tomando conta do Twitter, vídeos de bastidores viralizando e até protestos marcados em frente às sedes dos clubes e da federação. A rivalidade, que já era uma das maiores do país, ganhou um novo e inflamado capítulo. E o Campeonato Paulista de 2025 entra para a história não pelos gols, nem pelos lances brilhantes, mas por uma mancha onde o Corinthians é protagonista mais uma vez. Com a decisão do STJD, agora resta saber qual será o próximo passo. O Corinthians vai mesmo recorrer? O Palmeiras aceitará uma nova partida ou pressionará por um título direto nos tribunais? A federação vai remarcar o jogo ou entregar o troféu ao Palmeiras, corrigindo a injustiça? Enquanto isso, a torcida segue dividida entre a paixão pelo clube e a perplexidade diante de mais um escândalo envolvendo a organização do futebol brasileiro.
Uma coisa é certa, o que deveria ser apenas mais um capítulo da maior rivalidade paulista virou uma verdadeira novela jurídica. E ninguém sabe como ela vai terminar. E agora, torcedor palmeirense, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. O Verdão deve aceitar uma nova final em campo ou pressionar nos tribunais para levantar esse troféu de uma vez por todas? Curte o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal porque vem muita coisa quente por aí. Aqui é conteúdo raiz, é informação com opinião, é a voz da arquibancada. Avante palestra!